Fala, galera abençoada! Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês como eu descobri o meu milagre e também trazer algumas lições com isso, é claro. Bora comigo? Bom, aquele videozinho lá que eu compartilhei nas redes sociais, compartilhei aqui também, né, no canal, mostrando como eu descobri ali em relação ao teste em si, né? A hora em que eu descobri, a reação e tudo mais. É só um recortezinho, como a gente fala, né? Um recorte da vida que a gente posta, enfim. Mas eu senti que eu precisava compartilhar com vocês o contexto por detrás daquilo. Porque eu diria que ele é, no mínimo, interessante. Mas, como é do meu próprio temperamento, né? Que eu sou sanguínea, ele é mais, na verdade, engraçado. Na verdade, eu poderia dizer que a minha história é mais aquela frase: seria trágico se não fosse cômico. Pois é. Bom, eu descobri a gravidez por causa de uma unha encravada. Não, você não ouviu errado, é isso mesmo. Eu descobri a gravidez por causa de uma unha encravada. O que aconteceu? Eu fui na manicure, eu já tava ali com uma dorzinha no meu dedo e tal. Então, né, eu sempre fiz a unha com ela, tudo certo, né? Acho que mais de um ano e pouco que eu fazia a unha com ela e tal. E por isso eu quero ressaltar aqui que não foi culpa dela, tá? Eu já estava, né, eu já tinha ali esse problema de sentir uma dor no cantinho do dedo, geralmente, e tudo mais. Mas nunca aconteceu nada demais. E eu nunca imaginei o que estava por vir. Enfim, numa sexta-feira eu fui lá, fiz a unha com ela e tal, e aí ela mexeu ali e tudo mais, e sangrou, mas sangrou mais do que o normal. Tá bom, acontece, né? Tudo bem, já tava ali com a dorzinha, com o problema e tal. Então tá. E aí ela fala assim pra mim: olha, eu te indico você tomar um anti-inflamatório. Porque, né? Pra você prevenir uma inflamação. Você toma um anti-inflamatório e tá tudo certo e segue a vida. Tá bom. Aí eu fui pra casa, tava pensando naquilo, né? E assim, por mais que eu tivesse esperando, né, no sentido de tentar, já estava tentando há um bom tempo, não era algo que eu estava assim, aflita, ansiosa. Mas sim, por estar tentando há um bom tempo, existia aquela possibilidade de eu estar grávida. Então eu falei para ela: tá, mas e se eu estiver grávida? Né? Vou tomar um anti-inflamatório, vou tomar um remédio que eu não sei e tal. Ela: bom, daí é com você, né? Eu te indicaria a tomar e tudo mais, mas aí você que tem que ver lá se você toma, se não toma, enfim. E por que por mais que eu tenha pensado e comentado com ela: olha, talvez eu possa estar grávida, vai que aconteceu, né? Vai que deu certo, enfim. Eu não estava tão ansiosa, tão aflita. Porque um mês antes disso acontecer, eu tive um encontro com o Senhor de uma forma realmente profunda a respeito da entrega. Então eu fui num culto e nesse culto tocaram 2 louvores a respeito de estar satisfeito em Deus. E eu já tinha, né, ali passado por um bom processo na espera dessa coisa da entrega. Então, tá bom, Senhor. Então eu vou entregar, né? A palavra fala, né? Para lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Eu lançava a minha ansiedade sobre ele, mas quando vinha o meu ciclo e vinha mais um não, era mais uma dor, mais uma frustração. Porque eu realmente esperava por aquilo. O meu emocional ia lá nas alturas e eu me frustrava. Foi aí então que nesse culto, nesse dia, aqueles louvores a respeito da satisfação em Deus, né? Tinha um especificamente falando sobre se satisfazer em Jesus.
foi tão profundo, foi tão forte no meu coração, que ali o Espírito Santo virou essa chave na minha mente, no meu coração. Então, a primeira lição, né, a primeira coisa que eu posso falar aqui é que realmente não é do nosso jeito, não é no nosso tempo, não é na força do nosso braço que a gente vira uma chave, principalmente nesse ponto quando é espiritual e emocional, a gente vira essa chave quando a gente quer. Até para isso, por mais que você ore, por mais que você peça, por mais que você tente fazer essa entrega em oração por muitas vezes, a virada da chave só acontece quando o Espírito Santo faz algo em você. Ou seja, quando é o tempo dele fazer aquilo. Por que eu tô falando isso? Porque eu creio que sim, foi de muitas orações que eu fiz pedindo por isso, né? Clamando ao Senhor para virar essa chave da entrega, do descanso, do descansar em Deus. Por muito tempo eu orei pedindo que o Senhor me ajudasse com isso, mas não acontecia. Mas eu continuava orando e pedindo, me ajuda, eu quero entregar de verdade, eu quero descansar de verdade. Chegou um momento em que eu falei que eu não aguentava mais, né, não descansar, carregar todo aquele peso emocional que a espera nos traz, né? Quando nós estamos esperando por algo aqui, eu tô contando para vocês a respeito do meu milagre, né, da gravidez, mas eu quero que você olhe e ouça, né, em relação a esse vídeo, lições para a espera que você tem em Deus. Aquilo que você tem esperado que aconteça na sua vida, que o Senhor vai fazer, o milagre que você tem esperado. Então, naquele dia, eu cantei de uma forma tão verdadeira, tão profunda, que a minha alma era satisfeita somente nele. Que foi aí que a chave virou na minha mente e no meu coração, de que de fato não era um filho no meu ventre ou nos meus braços que ia satisfazer a minha alma. Que ter essa criança não me satisfaria, porque o que me satisfaz é a presença de Jesus. Foi o que eu entendi naquele dia, naquele momento, naquele louvor, naquela hora, é que o que verdadeiramente preenche a minha alma não é aquilo que eu espero em Deus, mas a presença dele. Ali eu realmente entendi que ter uma criança, né, fosse no meu ventre, fosse depois nos meus braços, não preencheria um espaço que é só dele. Então, tendo naquele momento um entendimento espiritual e então um entendimento emocional a respeito daquilo, finalmente eu descansei. Eu entreguei e eu falei, tá bom, Senhor, eu entendi. Nada mais satisfaz a minha alma senão a presença de Jesus. Nada, nada. Porque por muitas vezes eu pensava assim, tá, mas o que eu espero, o que eu quero, não é algo material. Era assim que eu me justificava, né? Não diminuindo o sonho ou o milagre de alguém, porque sim, o Senhor pode fazer milagres na vida das pessoas em relação a coisas materiais. Mas na minha mente, no momento, no processo que eu passava, eu pensava, eu não estou esperando por um carro, eu não estou esperando por uma casa, eu não estou esperando por algo dessa forma, é uma vida que eu quero. Então eu colocava aquilo acima. Mas aí eu entendi que nada é nada. Nem um carro, nem uma casa, nem um ser humano, nenhuma vida que fosse, nada preenche a minha alma mais do que Jesus. E foi a partir desse entendimento, e por isso que eu gosto de falar assim, que não é uma receita de bolo,
Então eu não posso vir aqui e falar pra você, ó, é assim que vira a chave. É com esse entendimento aqui que eu virei. Nossa, agora sim. Não, porque o entendimento, o racional a respeito disso, eu já tinha há muito tempo. Mas isso realmente era algo de dentro para fora que tinha que acontecer. E que só o Espírito Santo podia fazer. E foi ali naquele culto que ele escolheu para fazer aquilo. E foi realmente uma virada. Por que foi uma virada? Aí, continuando, né, a contar como eu descobri o meu milagre. Foi uma virada porque eu tinha um aplicativo no meu celular que eu seguia o meu ciclo todo mês. Então eu ia lá e marcava, né? O primeiro dia do ciclo, eu tinha lá certinho, todo mês, quando que era o ciclo, quando que eu tinha ovulado, quando que era o período fértil, e ali eu seguia aquilo. E aí, naquele mês em que eu tive essa experiência com o Senhor e aquela chave virou, eu não marquei. E eu não marquei assim do tipo, esse mês não vou abrir meu aplicativo, eu descansei. Esse mês eu não vou marcar lá. Não, foi realmente algo natural. Eu esqueci de marcar. Esqueci. Não marquei, não fiz nada. Tipo assim, eu realmente ali naquele momento falei, tá bom Deus, é quando o Senhor quiser. É realmente no teu tempo, na tua vontade, vambora, e é isso aí, descansei de verdade, simplesmente não marquei. E aí, quando aconteceu essa história da unha, né, quando eu me lembro, é muito engraçado, né, eu lembrando de todas as situações e tudo mais, é impossível ficar sem dar risada. Mas aí aconteceu toda essa história ali, da unha encravada. Isso foi na sexta. Eu pulei o sábado, tomei um comprimido no domingo. E aí naquele momento, meu pensamento foi tipo assim, eu já sofri tanto nos meses em que eu tive gripe, em que eu tive cólica, que eu tive, né, coisas assim, dores assim, e eu não tomava remédio, dor de cabeça. E eu não tomava remédio porque se eu tivesse grávida, Deus o livre eu tomar o remédio. E, gente, situações assim de dor de cabeça, de você ficar um dia inteiro com a dor de cabeça, teimando que você não queria tomar o remédio por causa disso. E aí vinha o ciclo e você pensar, meu Deus, o que eu fiz, né? Eu podia ter tomado o remédio e aliviado aquela dor. E ali naquele momento da unha, né? Eu pensei assim, quer saber? Se o Senhor me deu, o Senhor vai proteger. E eu tô com dor. Eu preciso prevenir, né? Uma inflamação. Eu preciso prevenir que isso piore. Eu tenho que fazer. Então, paciência, né? Pode ter acontecido? Posso ter engravidado? Sim. Mas aí é com o Senhor. Tomei um comprimido. Quando foi na segunda-feira, tomei o segundo comprimido. Pra minha sorte, eu ainda não tomei assim, né? Lá de 8 em 8 horas. Não, eu tomei um comprimido no domingo e eu tomei um comprimido na segunda-feira. Quando foi na terça-feira, me veio o pensamento de novo. E se eu tiver mesmo? Daí era um pensamento assim, ao mesmo tempo que aleatório, porque tipo, né? Mesmo que eu não marquei lá no aplicativo e tudo mais, eu não sabia o dia exato, né? Vamos dizer assim. Por tanto tempo que eu vinha acompanhando, eu sabia que o período do meu ciclo estava ali. Então, assim, pelo que eu tinha lembrado, entendido, na terça-feira, eram 2 dias que já deveria ter vindo. Mas eu pensei, gente, já teve vezes que eu fiquei uma semana, digamos, atrasada, e eu não estava grávida. Então, o que é 2 dias, né? E eu pensei, tá, eu vou fazer esse teste semana que vem. Pensando comigo, né? Vou fazer o teste de gravidez, ou de farmácia ali mesmo, né?
semana que vem eu faço. Aí eu olhava pro meu dedo e pensava, gente, esse negócio tá piorando. Eu preciso fazer esse negócio. Quer saber? Olha só o meu pensamento. Ao contrário de todas as vezes, todos os meses que eu fiz o teste, focando no teste. Eu preciso saber se eu tô grávida, eu quero saber se eu tô grávida, meu Deus, será que eu tô grávida? Aquela expectativa toda. Dessa vez, meu foco foi: eu vou fazer o teste para desencargo de consciência, apenas para eu poder tomar o remédio em paz. Esse foi o intuito do meu teste de gravidez que deu positivo. E por que eu dou risada ao lembrar disso? Porque quem convive comigo, quem está mais próximo, sabe qual é a dificuldade de fazer uma surpresa para mim. Eu sou uma pessoa muito difícil de conseguirem fazer surpresa. Porque eu não fico surpreendida, porque eu não fico... Não, eu fico, amo surpresa, amo essas coisas. Porém, eu sou muito desconfiada e muito observadora. Então eu fico ali, estão planejando isso, estão falando aquilo, eu ouvi uma conversinha aqui, eu ouvi uma conversinha ali. Então é muito difícil conseguirem fazer uma surpresa para mim. Mas Deus, maravilhoso do jeito que Ele é, fez a melhor surpresa que eu já recebi na minha vida. Porque realmente, a partir do momento em que eu entreguei e eu falei, tá bom, não vou mais pensar nisso dessa forma que eu pensava, né? Ali, a ansiedade, a espera e tudo mais, tipo, tá bom, eu me desliguei, eu descansei de verdade a respeito daquilo. Aí o Senhor falou, então agora bora te surpreender. E um versículo que veio muito forte no meu coração naqueles dias foi: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Porque quando a gente pensa nessa palavra, a gente pensa assim, todas as coisas cooperam para o bem. Daí você pensa, é só coisa boa. Então, tudo de bom que acontece com você coopera para o seu bem. Quando ele fala ali no versículo, todas as coisas, é todas as coisas. Os momentos difíceis, uma situação que aconteceu com você e você pensa assim, eu não acredito que isso está acontecendo, que para você não é uma coisa boa naquele momento. Lá na frente, você vai conseguir entender que você viveu esse versículo. Por que eu tô falando isso? Porque se não fosse a unha encravada, se não fosse a dor insuportável que eu tava sentindo no meu dedo, eu não ia fazer aquele teste naquele dia. Eu ia fazer o teste depois. Eu ia ter tomado uma cartela de remédio. Entende? Vai vendo como todas as coisas cooperam. Uma coisa ruim, porque era ruim, era uma dor que eu estava sentindo no meu dedo, uma dor real. Para vocês terem ideia do quão feio foi, no final de tudo, eu já tinha descoberto a gravidez e tudo mais, mas né, o processo todo ali em relação à unha encravada, eu fui parar no hospital e o problema só foi solucionado com uma cirurgia no meu dedo. Para vocês entenderem o quão crítico, quão doloroso foi a questão da unha em si. Ou seja, não era uma coisa boa. Hoje eu dou risada porque, sinceramente, eu sou sanguínea, né? Então, pra mim, eu consigo ver graça depois que passa, obviamente, né?
mas eu consigo ver graça, né? Até nesses momentos difíceis. Mas assim, gente, foi uma situação tão caótica em relação à minha unha, mas veja como algo ruim, ou seja, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aquilo cooperou para que eu fizesse um teste para eu não tomar remédio que eu não devia tomar. Porque realmente, de fato, eu estava grávida. Então, sim, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E ali, então, eu fui fazer o teste para desencargo de consciência, para poder tomar o remédio em paz. E aí foi aquilo que vocês viram no vídeo. Eu tentei abafar um pouco, né? O meu escândalo, que eu chorei muito com a música, mas ainda assim dá para sentir, né? Toda a minha emoção. E ali, aquela minha emoção, eu falo para vocês que na verdade foi um alívio. Aquele choro foi um choro de alívio. Um choro de todo o tempo de espera que eu vivi. É como se uma carga tivesse saído de mim naquele choro, através daquele choro, né? E aí, então, eu acabei descobrindo por conta disso, por conta da unha. Meu foco nem era, né, em relação a ter um positivo ali, era para eu poder tomar o remédio. Mas aí veio ali o nosso milagre, né? O Senhor nos deu essa felicidade. E aí a minha segunda lição que eu quero intencionalmente aqui com o vídeo passar para você é em relação ao julgamento. Vamos lá. Realmente, quando a gente coloca algo nas redes sociais, é apenas um recorte da nossa vida. As pessoas não sabem o contexto, elas não sabem o todo por trás daquilo. E o que o Senhor falou no meu coração a respeito disso foi quando eu estava ali editando e tudo mais. E como, né, vocês perceberam, o meu esposo entra no banheiro e a câmera não filma ele. Por quê? Porque realmente o meu propósito era filmar a minha reação. Depois, é claro, eu ia fazer uma surpresa para ele, filmar a reação dele, aquela coisa toda que a gente planeja. O que aconteceu foi que ele entrou no banheiro, eu ali me segurando, eu tentei segurar o meu choro, eu tentei, chorar abaixo, vamos dizer assim, porque eu queria fazer a surpresa para ele, mas, como eu falei, foi algo que parece que lavou a minha alma naquele momento, e aí, né, a minha surpresa foi com Deus. Ele entrou no banheiro porque ele achou que eu tinha, sei lá, que eu tava perdendo meu dedo, que eu tinha batido, tinha piorado, eu não sei, mas ele relacionou, né, o meu choro à dor em relação à unha encravada, porque realmente, de fato, tava muito feio. E aí que ele entra, né, não dá pra ver bem, mas ele entra e pergunta. E eu que vi a cena, né, ele tava com o olho desse tamanho, assim, tá tudo bem? O que tá acontecendo aí dentro? Então ele, foi preocupado comigo. Pra resumir, aí ele, né, eu olho pra ele, já conto, daí ele me abraça, tudo aquilo que vocês viram lá no vídeo. Mas qual que é a questão por trás que eu quis trazer? Do julgamento. Às vezes a gente olha esse pequeno recorte nas redes sociais de várias outras situações, de outras pessoas, e a gente não sabe o que aconteceu, né, de fato ali. Por quê? Muitas pessoas podem ter pensado, graças a Deus não falaram, não teve nenhum comentário lá no vídeo nem nada, mas enquanto eu editava foi o que veio no meu coração. Muitas vezes as pessoas podem olhar e pensar assim, nossa, que chato, ele entrou lá e acabou com a surpresa dela. Nossa, ela podia ter feito uma surpresa para ele e ele acabou entrando. Nossa, que sem graça. Pensar algo desse tipo. Mas ninguém sabe que na verdade ele entrou porque ele estava preocupado comigo.
porque ele achou que tinha acontecido alguma coisa. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso foi uma lição que Deus me deu, né? E eu estou compartilhando com você. Por quê? Quantas vezes eu olhei para um pequeno recorte de alguém, para um stories, para alguma coisa, e eu julguei e falei, nossa, mas a pessoa podia ter feito assado, nossa, mas por que fez assim? Mas eu não sei a história inteira. Então, a partir do momento em que acontece uma situação em que eu olho e penso, nossa, as pessoas podem ter achado isso, podem ter comentado entre elas, que seja, né, por detrás, a respeito disso, sobre mim, o que eu tenho feito quando eu julgo também o recorte da outra pessoa nas redes sociais? Então fica aqui essa reflexão para nós, né, a respeito disso. A esperar mais ou ir atrás do contexto, esperar a pessoa explicar, falar alguma coisa, para daí então eu tirar alguma conclusão, para daí então eu ter, né, ali um julgamento e falar alguma coisa a respeito daquela situação. Então que a gente possa refletir sobre isso, sobre o que a gente tem falado, sobre o que a gente tem pensado, sobre o que a gente tem comentado com os outros, sobre uma determinada pessoa, uma determinada situação em que a gente viu 1%, né? Enfim, é isso. Quis contar para vocês, né? Toda a história, o meu contexto de como eu descobri, porque para mim realmente hoje, depois que a dor passou, é algo engraçado, mas eu espero que seja algo edificante também, com as lições que eu trouxe aqui, né, daquilo que o Senhor me ensinou em relação a tudo isso que eu vivi, sobre a descoberta do meu milagre. Então esse foi o vídeo de hoje, e se ele te abençoou, já sabe, né? Compartilha com alguém para que essa pessoa seja abençoada também pelas lições que foram trazidas aqui. Deixa o seu like e comenta aqui embaixo o #satisfeito em Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.